Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, a minha seleção do Brasileirão 2025. Vamos aqui escalar nesse vídeo do goleiro até o atacante, além de eu dizer aqui o melhor jogador. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR na manhã desta terça-feira. É dia de Champions League, eu ainda estou aqui em Barcelona. Nesta terça comento Barcelona e Eintracht Frankfurt ao vivo, exclusivo na Max e também na TNT. É o jogo da volta da Champions League ao Camp Nou, né? O Camp Nou ainda em reforma, mas já podendo ser utilizado. Mas antes da gente começar antes de eu comentar o jogo, e daqui a pouco estou me arrumando para ir para o Camp Nou, eu vou aqui deixar esse vídeo com a minha seleção do campeonato. Vou fazer a seleção, o craque, a revelação e o melhor treinador. Antes, eu conto com a sua ajuda para você deixar o like, se inscrever no canal, tudo isso aqui embaixo, e aqui também tem o espaço para você comentar. E por que é importante você comentar? Porque vocês têm o desejo, a tara por querer mudar a minha seleção. Vocês não precisam mudar a minha seleção. Eu tenho o direito de fazer a minha seleção. E vocês têm o direito de fazer de vocês. E onde vocês fazem? Nos comentários. Então é importante você, quando vier aqui para querer mudar a minha seleção, não muda a minha não. Não diz, isso aqui é um absurdo. Faz a sua, deixa a sua aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. Fim de Brasileirão, né? Já temos todas as definições do campeonato, abordei isso no vídeo de ontem e hoje vou fazer a tradicional seleção do Brasileirão. Considerei aqui o campeonato inteiro, né? Analisei e tive que assistir praticamente o campeonato todo, os jogos principais inteiros, e aí para isso eu fiz uma análise e fiz uma avaliação da seleção do campeonato. Também vou, como disse, falar aqui quem eu acho que foi revelação, quem eu acho que foi o melhor jogador e quem eu acho que foi o melhor técnico. Tem aqui muitas posições que eu fiquei em muita dúvida, em outras eu não tive dúvida nenhuma, mas em várias eu fiquei em muita dúvida, e a galera do Flash Score montou aqui a minha seleção nesse campinho que eu tô deixando aqui. Então vamos lá, goleiro. Goleiro foi um que eu fiquei numa dúvida absurda, entre Walter, entre Brazão, mas no fim acho que o melhor goleiro é o Rossi, né? O Rossi teve dezenas de jogos em que ele não sofreu gol, foi o goleiro menos vazado do campeonato, é o goleiro que menos perdeu, e assim a gente tem muitos momentos em que o Rossi foi fundamental para salvar o Flamengo. E para mim o Rossi foi o melhor jogador da Libertadores e para mim foi o melhor goleiro do Brasileirão. O Walter agarrou muito, mas acho que é isso. Vamos nas laterais. Na lateral direita eu fiquei com muita dúvida entre Paulo Henrique do Vasco e Samuel Xavier do Fluminense, né? E acho que Samuel Xavier fez um campeonato muito bom, uma força defensiva absurda aí, indo ao ataque de forma muito certeira. Mas até reconhecendo o fato do Paulo Henrique ter conseguido furar a bolha da seleção brasileira e ter jogado bem também na seleção, acho que isso aconteceu por conta de um campeonato brasileiro em que o Paulo Henrique foi muito constante e num nível excelente, tanto atrás quanto na frente. Então, para mim, Paulo Henrique na lateral direita. Na lateral esquerda, outra disputa muito ferrenha. Eu acabei votando no Reinaldo, tanto pela campanha do Mirassol quanto pelos números de gols e assistências, mas você poderia perfeitamente ter colocado o Luciano Juba do Bahia ou o Kaique Bruno do Cruzeiro. Para mim foram os 3 melhores laterais esquerdos do campeonato, mas para mim eu voto no Reinaldo porque, né, um jogador veterano, muda para um clube estreante e consegue jogar no nível, na importância, no impacto que ele teve. Para mim o Reinaldo merece, um dos artilheiros, né? Ficou entre os 5 maiores artilheiros do campeonato, ou 5 ou 6, então muito, muito impactante. Dupla de zaga também muito difícil. Poderia perfeitamente ser Léo Ortiz e Léo Pereira,
mas como o Léo Pereira ficou na reta final aí machucado, eu vou de Fabrício Bruno do Cruzeiro e Léo Pereira do Flamengo. Para mim, os dois num nível excelente o tempo todo. O Fabrício já reconhecido com seleção brasileira, o Léo Pereira ainda não, mas poderia, tá? Então essa ficou a minha seleção, a minha linha defensiva. Do meio para frente eu armei aqui num 4-4-2, né? 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Os 2 volantes, Jorginho do Flamengo, apesar de ter jogado pouco mais da metade do campeonato, porque ele chegou no meio do ano, ele jogou num nível absurdo, ele foi uma referência do time campeão, ele ditou o ritmo, o controle do time, e nas ausências dele o Flamengo sentiu muita falta. Então, Jorginho, para mim, seleção do campeonato. O outro, ao lado dele, Martinelli do Fluminense. O que o Martinelli jogou e passou meio despercebido foi uma enormidade. Assim, o Fluminense teve alguns problemas ali no miolo do campeonato, especialmente de controle no meio-campo, de pegada no meio-campo, e o Martinelli foi quem fez tudo isso. Quando precisava controlar, quando precisava ditar ritmo, quando precisava marcar, quando precisava brigar pela bola. Martinelli jogou muito, muito, muito. Foi um dos segredos do Fluminense terminar tão bem o campeonato. Então, tá na minha seleção. 2 meias, esse para mim, nos volantes eu pensei muito no Danielzinho do Cruzeiro, do Mirassol, jogou muito. Pensei muito no Lucas Romero do Cruzeiro, então assim, jogou muito bem. Na reta final aí o Andrés Pereira fez, na segunda metade o Andrés Pereira fez bons jogos, mas acabou que, para mim, os dois, Jorginho e Martinelli. Na meia, para mim, não teve dúvida, não teve debate. Para mim, desde o início, Matheus Pereira e Arrascaeta inquestionáveis. Só ver o quanto eles comandaram, impactaram, foram decisivos, de maneiras um pouco diferentes, né? O Arrascaeta mais terminal, para terminar as jogadas. O Matheus Pereira com mais capacidade de criação. Mas os dois foram os 2 meias do campeonato, sem dúvida, sem pensar 2 vezes. E estão lá muito bem. O que o Matheus Pereira jogou, o que o Matheus Pereira gerou de jogo, foi impressionante. Foi algo bizarro. Jogou muito bem o Matheus Pereira. Do Arrascaeta eu ainda vou falar no vídeo. Então vou dar uma segurada aqui. E na frente você tem muita gente que poderia estar aí. Muita gente poderia estar brigando. Você poderia ter o Flaco Lopes, você poderia ter o Carlos Vinícius do Grêmio, você poderia ter o Montoro do Botafogo, você poderia ter talvez o Luiz Araújo do Flamengo. Então assim, muita gente jogou bem na função de atacante ou na função de pontas. Mas, para mim, os 2 atacantes desse time, completando esse time, Vitor Roque e Caio Jorge. O Caio Jorge não precisa nem falar muito, artilheiro do campeonato, mas não só artilheiro e um dos caras que mais deu assistência no campeonato. Foi um jogador completo, muitas vezes foi flecha do Cruzeiro, mas às vezes foi arco também, e saindo da área, e brigando pela bola, e gerando jogada. Então assim, muito bem o Caio Jorge, reconhecidamente elogiado nesse campeonato, artilheiro, voou. E o outro, o Vitor Roque. Mesmo na fase em que o Vitor Roque não estava fazendo muitos gols, ele estava jogando bem, ele estava conseguindo atacar a profundidade, gerar volume para o Palmeiras, e a partir ali do meio, um pouquinho antes do meio do campeonato, ele disparou a fazer muitos gols, brigou pela artilharia ali na reta final, e nesse momento, nessa reta final que o Palmeiras esfarelou, o único que talvez se salvou tenha sido o Vitor Roque. Então o Vitor Roque, para mim, seleção do campeonato. Então minha seleção ficou assim: Rossi, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Reinaldo, Jorginho, Martinelli, Matheus Pereira e Arrascaeta, Vitor Roque e Caio Jorge. Melhor jogador para mim, cheguei a falar sobre isso já na reta final do campeonato. Melhor jogador para mim, indiscutível, Jorge de Arrascaeta. Jogou muita bola, foi o campeonato do Arrascaeta, jogando como protagonista, jogando como jogador decisivo, jogando como jogador que tinha tudo do meio para frente, tudo ofensivamente, todo o poder de decisão, todo o poder de definição do Flamengo passava pela Arrascaeta. Foi vice-artilheiro do campeonato com 18 gols, foi o maior assistente do campeonato com 14 passes para gol, uma participação
de gol por jogo. Jogou muito, para mim não teve questionamento, por melhor que o Matheus Pereira e o Caio Jorge tenham sido, e para mim seriam o segundo e o terceiro melhores jogadores do campeonato. Para mim, claramente, o Arrascaeta foi o melhor. Revelação, para mim, Ryan do Vasco, né? A gente já ouve falar do Ryan há muito tempo, mas esse foi o campeonato da explosão do Ryan, da mudança de patamar do Ryan, daquele momento que você fala, olha, esse jogador tem que ser observado com carinho. Então o Ryan jogou muita bola, mesmo nos momentos em que o Vasco oscilou e o Vasco terminou a reta final do campeonato oscilando muito, o Ryan, para mim, foi destaque. E o melhor técnico, geralmente a gente coloca o melhor técnico para o técnico campeão. Ainda mais num ano em que o Flamengo foi o time que mais venceu, além de campeão, foi o time que mais venceu, menos perdeu, melhor ataque, melhor defesa, um saldo de gols de mais de 50 gols. Então, assim, liderou 27 das 38 rodadas. Então, assim, mesmo assim, eu acho que dessa vez o técnico campeão não vai ser o melhor. Porque o que o Rafael Guanais fez com o Mirassol é muito emblemático. Como eu falei no vídeo aqui, o Mirassol, para mim, é a campanha mais surpreendente da história dos pontos corridos. O Mirassol é um time de uma cidade pequena, de um time que contratou jogadores que couberam no orçamento. Contratou jogadores ou desconhecidos ou jogadores que já tinham passado pelo melhor da sua carreira, ou supostamente a gente achava que já tinham passado no melhor da sua carreira, e ele pegou esse time na primeira participação na Série A, subindo direto para a série da Série B e colocou na Libertadores de forma direta, né? Assim, isso é muito impactante. 4º lugar do campeonato, à frente dele só os 2 melhores times do futebol brasileiro nos últimos 5, 6, 7 anos, além de uma SAF que ajustou o seu rumo como a SAF do Cruzeiro. Então, para mim, assim, é um pecado não votar no Felipe Luiz por tudo que ele fez com o Flamengo, mas para mim o técnico do campeonato é o Rafael Guanais. Essa fica sendo aí a minha seleção do campeonato, o meu craque, a minha revelação e o meu treinador. O que você acha? O que você pensa? O que você entendeu aí da minha seleção? Gostou? Não gostou? Diz aqui embaixo nos comentários, tá? É totalmente liberado para você dizer, mas não queira mudar a minha seleção. Faz a sua seleção. Só vir no primeiro comentário e nos comentários aqui e deixar para você escalar a sua seleção. Que eu vou dar uma olhada, vou pensar, vou dar uma olhada lá, tá? Só vir aqui nos comentários, deixar a sua seleção que eu vou dar uma olhada. No mais, muito obrigado pela audiência. Um abraço. Tchau.